Olá, hoje vamos falar sobre ciência e tecnologia. Num momento bastante turbulento a nível nacional, a gente não pode perder as perspectivas do desenvolvimento tecnológico e das pesquisas. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do diretor-presidente da FAPES, José Antônio Boff Buffon, que agora está lançando um grande edital de pesquisa com recursos de 14 milhões, né? Doutor Buffon, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Amir. Sempre um prazer vir aqui conversar com vocês. Esse momento, eu acho que requer ainda uma atenção ainda mais especial para a gente estar trabalhando questões ligadas à tecnologia, inovação e ciência e tecnologia, não acha? Com certeza. Hoje o Brasil vive, assim, não é a primeira vez que o Brasil passa por uma crise de conjuntura como essa, outras com certeza virão no futuro, mas o posicionamento do país a longo prazo depende de quanto competitivo ele for. E isso depende do quanto de tecnologia e conhecimento foi incorporado à nossa vida, à nossa atividade econômica, aos nossos produtos, né? Podemos, às vezes, ter uns surtos de crescimento baseados em preço de matérias-primas. Mas o crescimento a longo prazo do país está indissoluvelmente ligado à sua capacidade de competir com qualidade nos mercados internacionais. Inclusive, uma das coisas que vem segurando o país há muito tempo, né, a balança de pagamentos e tudo, é a questão das commodities e, principalmente, os produtos agrícolas, né? Porque nós tivemos aí um desenvolvimento na agricultura bastante diferenciado, né? Exato. O Brasil é um país grande, um dos maiores países do mundo em extensão territorial, é também um dos grandes em população. São fatos por si só relevantes no contexto mundial. Mas o que torna o Brasil um país, um player, um ator importante no cenário internacional, nos grupos de discussão dos países mais seletos do mundo, é a nossa capacidade de produzir alimentos e matérias-primas. Mas o Brasil hoje, se o Brasil saísse do mapa hoje, o mundo teria problemas de abastecimento. Então, cada vez mais se olha para o Brasil com esse propósito. E, para se produzir alimento, não basta ter terra e água. Tem que ter, fundamentalmente, tecnologia. E o Brasil, em agricultura tropical, ele é o campeão, ele é disparado o maior país do mundo no volume de pesquisa, inovação, conhecimento, mas de longe o maior. Por isso que a nossa agricultura tem essa capacidade formidável de produzir em grande quantidade, com qualidade e a baixo custo. Certo. Em falar em terra e água, nós estamos agora com uma certa crise da água, né? Aliás, uma grande crise da água. Recentemente, agora, a mídia está colocando a seca no maior ecossistema ligado à água do Brasil, que é o Pantanal Mato Grossense. Quer dizer, o Pantanal está seco, né? Isso é uma notícia impensável, né? E seria dada. Então, os movimentos ecológicos, inclusive do Brasil inteiro, que sempre tiveram, né, gritando pela conservação da natureza, sempre eram vistos como apocalípticos, né? E agora a gente está assistindo aí. Primeiro foi o problema de crise de abastecimento da cidade de São Paulo, né? Aqui também passamos por isso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e agora o Pantanal. Uma informação de economia, mas assim, a gente observa que assim, o ciclo da água tem sua lógica e ele passa por ciclos de longo prazo, de curto prazo. O importante é que a sociedade humana, através da pesquisa, saiba compreender quais são esses ciclos e que não vulnerabilize mais as regiões que já são vulneráveis por conta disso. Todo mundo sabe hoje qual é a regra, como se faz para reter água, como se faz para preservar os rios, como é que se faz para preservar as florestas, como se faz para não estragar as águas do rio colocando dejetos. Isso aí não requer tanta pesquisa, mas isso requer
Divulgação, responsabilidade, comprometimento das autoridades e das pessoas. Né? Então não tem muito mistério nisso. A questão é que é o seguinte, com as mudanças climáticas, o quanto mais vulneráveis certas regiões vão se tornar. E por isso, mais enfaticamente, os países e as regiões terão que se envolver neste tema. Tem que colocar esse tema na pauta de pesquisa e da política pública permanentemente. Não é só quando chove muito ou quando chove pouco, porque o tema água entra na pauta da política pública nessas situações. Tem uma enchente, a Defesa Civil vai lá, o governo se preocupa com as coisas. E quando tem a seca? Não. Certas regiões, o tema da água, da qualidade, da quantidade, da regularidade tem que estar permanentemente na política pública. A gestão da água se tornou um assunto cotidiano e permanente. Voltando aqui ao nosso edital de pesquisa, né? Como que isso foi preparado e como isso foi engendrado? Né? Vou fazer um pequeno paralelo. O Espírito Santo tem 0,5% do território nacional. Somos quase um nada em termos de Brasil se a gente pensar no tamanho da nossa área geográfica. Mas se pensarmos no tamanho do nosso agronegócio, que é tudo aquilo que se produz e se transforma a partir do campo do Espírito Santo, nós somos 4% do Brasil. Ou seja, no agronegócio nós somos 4% do Brasil. Nós somos 8 vezes mais importantes para o Brasil em termos de produção e transformação de produtos primários do que em território. Isso, ao que se deve isso? Se deve a grandes investimentos, por exemplo, como o da Fibria, mas também deve fundamentalmente a 80 e tantos mil produtores rurais que investem, que inovam, que assumem risco e que transformou o Estado numa das agriculturas mais tecnificadas do Brasil. Então, investir com pequenas propriedades. Em pequenas propriedades. O nosso produtor rural ele é propenso ao risco, ele é propenso à inovação, sobretudo nas regiões centro-norte do Estado. E o governo do Estado tem uma responsabilidade em manter essa tendência. Nós não podemos deixar a agricultura de lado. A cafeicultura é o nosso grande esteio de sustentação do nosso interior do Estado. É um crime de responsabilidade negligenciar essa questão. Por isso que o governador Paulo Artung, desde o começo do mandato, encomendou à Secretaria da Agricultura e à Secretaria de Ciência e Tecnologia e à FAPES este edital. Este edital foi construído a partir da realidade existente, hoje, as suas potencialidades, suas fraquezas, e a partir das expectativas dos atores que atuam neste meio. Foram feitas mais de 50 reuniões de trabalho no PDAG 3, que o secretário Tassiano comandou pessoalmente, em onde se discutiu o setor de atividade, se discutiu infraestrutura, se discutiu crédito, se discutiu ciência e tecnologia, se discutiu um sem número de assuntos e, com base nessas discussões, se chegou então a 11 prioridades que compõem o edital. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.